Essa coroa sempre foi sua. Só faltava lembrar. Escute a mensagem de hoje e se inscreva no canal. Seja a rainha que você já é. Você já sentiu que sua vida desmoronou? Que tudo o que você construiu se perdeu em um instante e que não há mais forças para continuar? Hoje, vou contar a história de uma mulher que encarou o abismo e deu a volta por cima, não uma, mas várias vezes. Essa história vai tocar sua alma e mostrar que recomeçar não é fraqueza, é a maior prova de coragem. De qual cidade você está me assistindo agora? Fique comigo até o final, porque essa jornada vai mudar a forma como você vê sua própria vida. Helena acordou naquela manhã com a sensação de que algo estava errado, mas não sabia exatamente o que. A casa, que sempre foi cheia de risos, parecia um lugar vazio, como se o ar tivesse sido sugado de todos os cômodos. O silêncio era tão pesado que ela podia ouvi-lo ecoando entre as paredes. Seu coração batia acelerado, como se pressentisse o que estava por vir. Aquele dia mudaria tudo, para sempre. O marido, que ela amava com todas as forças, tinha desaparecido sem explicação. Não havia bilhete, nem telefone, nem qualquer sinal de onde ele poderia estar. A ausência dele era um buraco negro que engolia todas as certezas que Helena tinha construído. Ela sentiu que o chão desabava sob seus pés, que o mundo havia conspirado contra ela e que a vida jamais seria igual. Os filhos, inocentes e confusos, perguntavam por ele, e ela não sabia o que responder. O medo e a vergonha se misturavam em seu peito. Sentia-se perdida, sozinha em uma batalha que não escolheu lutar. Aquela casa, que antes era seu castelo, agora parecia uma prisão fria, onde os sonhos morriam pouco a pouco. Cada silêncio gritava uma dor que ela não podia esconder. Helena tentou disfarçar o desespero, mas por dentro tudo se quebrava. As contas começaram a chegar, uma pilha de papéis que carregava o peso do fim. O emprego, que parecia seguro, não bastava mais para sustentar a família. Ela se viu obrigada a enfrentar o impossível, sobreviver em um mundo que parecia não querer dela nada além de fracasso. E mesmo assim, não desistiu. Em meio à escuridão, uma voz pequena e frágil sussurrava, dentro dela: "Você ainda é rainha." Era como se aquelas palavras viessem de longe, de algum lugar escondido na sua alma. Repeti-las se tornou um ritual silencioso, um mantra para não desmoronar. A coragem nasceu das cinzas do medo, e mesmo que o coração estivesse partido, a vontade de lutar se mantinha viva. A verdade é que naquele momento, Helena não era a mulher forte que todos imaginavam. Ela era apenas uma mulher comum, dilacerada, tentando juntar os pedaços de uma vida despedaçada. Mas a fraqueza que sentia não a dominava. Era o combustível para algo maior. Ela ainda não sabia, mas estava prestes a começar uma jornada que mudaria tudo. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. A solidão se tornou uma companheira constante, mas não uma inimiga. Helena aprendeu a conviver com o silêncio e a escutar as vozes internas que antes eram abafadas pelo barulho do cotidiano. A dor, que parecia insuportável, aos poucos ensinava algo novo: resistência. E assim, a rainha começou a se reerguer. Por fora, ela fingia normalidade, para não assustar os filhos nem os amigos. Mas por dentro, um turbilhão de emoções corria solto. A vergonha e a culpa a atormentavam, enquanto a esperança se escondia atrás de uma cortina tênue. A batalha mais difícil não era contra o mundo, mas contra ela mesma. Contra o medo de nunca mais conseguir ser feliz. Havia momentos em que o desespero era tão forte que Helena sentia vontade de desistir, de jogar tudo para o alto e se entregar à escuridão. Esses momentos vinham como tempestades, rápidas e avassaladoras, deixando um rastro de dúvidas e lágrimas. Mas no fundo, ela sabia que desistir era o que o mundo esperava, e ela não aceitaria esse destino. Em uma tarde chuvosa, enquanto olhava pela janela, Helena teve uma revelação. Se não começasse a reescrever sua história, ninguém o faria por ela.
Foi ali que decidiu que recomeçar não era uma escolha, mas uma necessidade. Com aquela decisão, a primeira fagulha de esperança acendeu, iluminando o caminho tortuoso à sua frente. Ela começou a entender que o recomeço não era um ponto final, mas uma vírgula na narrativa da vida. E que toda rainha, mesmo aquela que perde a coroa, pode voltar a governar seu próprio destino. Helena sentiu o peso dessa responsabilidade, mas também a força que ela trazia. A força da mulher que, mesmo quebrada, não deixa de ser majestosa. O medo ainda era uma presença constante, uma sombra que a acompanhava em cada passo. Mas ela aprendeu a dançar com esse medo, a usá-lo como impulso e não como prisão. Cada desafio, cada porta fechada, era um convite para se superar. E a rainha que havia sido derrubada agora começava a mostrar suas verdadeiras garras. Aquela dor silenciosa era também a matéria-prima de uma transformação profunda. Helena não queria apenas sobreviver. Ela queria se reinventar, se descobrir. Aquele abismo era um convite para olhar para dentro, encontrar o que ainda estava intacto e deixar para trás tudo o que já não servia. Era hora de se levantar, de pisar firme, de governar novamente. Ela se permitiu chorar, sentir raiva e até se perder um pouco, porque sabia que era parte do processo. Mas em cada lágrima havia também um pouco de coragem, um desejo imenso de não se entregar. Helena percebeu que, às vezes, para ser rainha, é preciso cair, e cair fundo. Mas é preciso, acima de tudo, levantar-se com mais força. No fim daquele bloco, Helena não era mais a mulher que acordou naquele dia sombrio. Ela estava ferida, sim, mas começava a entender que a verdadeira realeza não está na perfeição, mas na coragem de enfrentar a própria tempestade. E é essa coragem que vamos acompanhar na próxima parte dessa história, que ainda tem muito para revelar. Helena chegou à capital com uma mala cheia de sonhos e um coração pesado de incertezas. A cidade grande, que para muitos representava esperança, parecia um labirinto frio e indiferente. Ela segurava firme a mão dos filhos, sentindo o peso da responsabilidade que agora parecia maior que o mundo. Cada passo que dava era um desafio, e a insegurança tentava sufocar qualquer faísca de coragem. Nos primeiros dias, a solidão a envolveu como uma nuvem densa. As ruas movimentadas contrastavam com o silêncio da sua alma. Sem emprego, sem amigos próximos, Helena sentia-se invisível naquele mar de pessoas apressadas. A saudade do lar antigo cortava fundo, e a culpa por ter saído sem um plano claro a atormentava noite após noite. A busca por trabalho virou uma jornada exaustiva, feita de portas fechadas e olhares desconfiados. Cada entrevista terminava em silêncio. Cada tentativa frustrada alimentava o medo de que o passado jamais a deixasse recomeçar. Mas, apesar das lágrimas escondidas, Helena se recusava a desistir. Algo dentro dela gritava que essa era apenas uma etapa. À noite, quando os filhos dormiam, a casa vazia se transformava em seu santuário de desabafo. Lá, ela chorava por tudo que perdeu, por tudo que ainda precisava conquistar. Mas também era ali que fazia planos silenciosos, traçava metas pequenas que pareciam impossíveis, mas que aos poucos davam sentido ao seu caminhar. O recomeço era uma batalha diária. Helena sentia que carregava o mundo nos ombros, e muitas vezes o cansaço quase a venceu. Mas era impossível se entregar. Não podia deixar que o medo roubasse a última esperança dos seus filhos. Ela respirava fundo, se forçava a sorrir, mesmo quando a vontade era de se esconder. A força vinha da necessidade de ser exemplo, mesmo no silêncio das suas dúvidas. Foi em uma manhã cinzenta que, durante uma caminhada no parque, Helena viu uma criança sorrir para o nada. A inocência daquele sorriso acendeu algo dentro dela. Sentiu que a vida poderia, sim, ser leve outra vez. Aos poucos, ela começou a perceber pequenos sinais. Um bom dia sincero de um vizinho, uma porta que se abriu, um olhar que ofereceu apoio. Ela começou a escrever,
como se as palavras fossem o fio que a conectava de volta ao mundo. No papel, despejava toda sua dor, medos e esperanças. Aquela escrita se tornou um refúgio, um jeito de se entender, de transformar sofrimento em força. Helena não sabia ainda, mas aquela escolha seria o primeiro passo para se reencontrar. As noites frias foram substituídas por momentos de reflexão profunda. Ela entendeu que o recomeço não precisava ser perfeito, nem rápido. Era uma construção lenta, feita de pequenas vitórias. Cada dia que conseguia levantar da cama, buscar emprego, cuidar dos filhos, era uma conquista que ninguém via, mas que ela sentia em cada fibra do corpo. As dúvidas continuavam, é claro. Muitas vezes se perguntava se valia a pena insistir, se era realmente possível reconstruir uma vida tão despedaçada. Mas então lembrava das palavras que se tornaram seu mantra. Você ainda é rainha. Isso dava a ela força para continuar, mesmo quando tudo parecia conspirar contra seus sonhos. Em uma dessas noites de insônia, Helena ouviu no rádio uma entrevista sobre uma ONG que ajudava mulheres em situação semelhante. Aquilo foi como um farol no nevoeiro. Ela pesquisou, entrou em contato, sentiu uma fagulha de esperança se acender mais forte. Não sabia o que viria, mas decidiu que não deixaria essa oportunidade passar. Ela sabia que o caminho seria duro, que os fantasmas do passado ainda a assombrariam. Mas também sentia que ali poderia encontrar não só ajuda, mas um propósito. Um lugar onde sua dor pudesse ser transformada em algo maior. Um motivo para levantar da queda, para ser exemplo e força para outras mulheres. Helena nunca imaginou que sua maior batalha seria contra si mesma. Aquele reflexo no espelho, cansado e marcado, parecia gritar todas as suas inseguranças. As cicatrizes do passado não estavam apenas na pele, mas no coração. Uma ferida que insistia em doer. Mas havia também uma luz tênue que começava a brilhar lá no fundo. Uma força oculta que ela precisava encontrar. Foi em uma madrugada silenciosa, quando a casa dormia, que Helena ouviu uma voz dentro de si. Uma voz que não se calava há tempos, mas que agora ela finalmente decidiu escutar. Você é maior do que as suas dores. Sussurrava aquela voz como um segredo antigo guardado pelo tempo. Era o chamado para despertar a rainha que estava adormecida. As lembranças do abandono vieram com força, como um vendaval que tenta derrubar tudo ao redor. Mas dessa vez, Helena não se deixou levar pela tempestade. Ela percebeu que não podia mudar o passado, mas podia escolher o futuro. E nessa escolha, havia poder. O poder de recomeçar, de se reinventar, de governar sua própria vida. A coragem, antes escondida, começou a se manifestar em gestos pequenos e significativos. Um sorriso genuíno, um olhar mais firme, uma palavra dita com convicção. Cada ato era um tijolo na reconstrução do seu castelo interior. Helena sentia que, mesmo sem coroa, era uma rainha em seu próprio reino. O reino da sua alma, o medo. Ainda visitava, às vezes sorrateiro, outras vezes brutal. Mas a diferença agora era que ela não fugia dele. Enfrentava-o, olhava nos olhos e dizia: "Você não manda aqui." Essa batalha interna era dolorosa, mas libertadora, porque aprender a governar seu medo era o primeiro passo para governar sua vida. Uma tarde, enquanto caminhava pelo mercado, Helena encontrou um velho caderno de anotações. As páginas amarelas estavam repletas de frases e sonhos esquecidos, escritos por uma versão de si mesma que ela quase não reconhecia. Aquela descoberta foi um choque, uma lembrança do que ela sempre foi capaz de sonhar, antes que a dor a silenciasse. Ela sentou-se ali mesmo, entre as barracas e o cheiro das frutas frescas, e começou a ler. Cada palavra parecia um sopro de vida, uma fagulha que reacendia a esperança. Era como se aquela mulher do passado lhe falasse, dizendo: "Você pode ser tudo o que quiser." Helena chorou, mas foram lágrimas de renascimento, não de derrota. Naquele momento,
algo mudou. Ela percebeu que a realeza verdadeira não está naquilo que se perde, mas no que se escolhe manter vivo. O sonho, a fé, a dignidade, esses eram seus tesouros mais preciosos. E a partir dali, a missão de Helena não era apenas sobreviver, mas florescer, mesmo em solo árido. Helena começou a compartilhar sua história com outras mulheres que também lutavam contra seus próprios fantasmas. Suas palavras carregavam a força do que foi vivido e a esperança do que estava por vir. Ela entendeu que sua dor tinha um propósito: transformar vidas, inspirar corações, fazer do recomeço uma chama coletiva. O caminho nunca foi fácil. Cada vitória vinha acompanhada de um custo. Ela perdeu amizades, enfrentou julgamentos, sofreu traições, mas nada disso apagava o brilho que começava a emanar dela. A rainha que caiu estava se levantando, mais forte e sábia do que nunca, pronta para assumir seu trono de coragem. Em uma noite de tempestade, quando o mundo parecia conspirar para derrubá-la novamente, Helena sentiu um calor invadir seu peito. Era a certeza de que aquela luta valia a pena. Que apesar das quedas, o recomeço é um ato de amor próprio e que a verdadeira realeza está em nunca desistir, mesmo quando tudo parece perdido. Ela escreveu uma carta para si mesma, um pacto de força e esperança. Palavras que se tornariam seu escudo nos dias difíceis. Você pode começar de novo quantas vezes for necessário. Recomeçar não é fraqueza, é coragem em estado puro. Essa frase virou seu mantra, seu lema, sua bandeira. O tempo passou e Helena percebeu que o recomeço era uma jornada sem fim. Não existia um ponto final, apenas ciclos de renascimento. Ela se permitiu cair, se permitir errar, mas nunca se permitir desistir. Porque a rainha que existe em cada mulher não teme o recomeço. Ela o abraça, o vive, o transforma. Agora, ela caminhava de cabeça erguida, com a alma em paz e o coração aberto. Sabia que as batalhas ainda viriam, mas tinha aprendido a se levantar com mais força a cada vez. Helena era uma rainha não por títulos ou posses, mas por sua coragem indomável e sua fé inabalável na vida. E é essa mulher, essa história, de transformação e superação, que nos inspira a acreditar que todos podemos recomeçar. Que não importa quantas vezes a vida nos derrube, o que define nossa realeza é a vontade de levantar, sempre. Porque recomeçar não é o fim, é um novo começo, cheio de poder e esperança. Helena sentiu que sua jornada estava prestes a dar um giro inesperado. Um dia comum, no meio de uma rua cheia de rostos apressados, uma mulher desconhecida a chamou pelo nome. Aquela voz firme e doce ao mesmo tempo cortou o ruído da cidade e paralisou seu coração. Era um encontro que mudaria tudo, o início de um capítulo novo e decisivo. A mulher explicou que liderava um projeto dedicado a apoiar mulheres como Helena, aquelas que lutam para recomeçar, que carregam histórias de dor e coragem. A oportunidade era real, uma chance concreta de transformar a vida, não só dela, mas de tantas outras mulheres que buscavam esperança. Helena sentiu um misto de medo e esperança. Ao aceitar o convite, Helena mergulhou em um mundo que nunca imaginara existir. Cursos, palestras, grupos de apoio, um espaço onde a vulnerabilidade era abraçada e a força coletiva era cultivada. Ela viu mulheres chorando, rindo, caindo e levantando juntas. Ali, não havia julgamento, só compreensão e uma vontade enorme de vencer. A cada encontro, Helena descobria pedaços de si mesma que estavam esquecidos. Sonhos enterrados, talentos escondidos, uma luz que insistia em brilhar. A transformação não era mágica, mas profunda, construída com suor, lágrimas e coragem. Ela percebeu que, para reinar sobre seu destino, precisava primeiro se conhecer e se amar de verdade. Houve dias em que a insegurança tentou derrubá-la novamente. A voz do passado sussurrava que ela não era suficiente, que nunca seria capaz. Mas a rainha que nascia dentro dela não aceitou essa sentença.
Com lágrimas nos olhos e punhos cerrados, Helena gritou para o mundo e para si mesma: "Eu sou capaz, e vou provar isso." O trabalho duro começou a dar frutos. Ela conseguiu um emprego que respeitava sua história e sua força. Suas ideias começaram a ser ouvidas. Seu sorriso passou a iluminar mais do que apenas o rosto. Iluminava almas. Helena se tornou referência, uma inspiração viva para todas aquelas que ainda duvidavam do poder do recomeço. No entanto, a estrada não era reta nem sem pedras. Inimigos silenciosos, a dúvida alheia, comentários maldosos tentavam quebrar sua determinação. Mas a rainha aprendeu a se proteger, a ignorar o que não servia e a focar naquilo que construía sua liberdade. Cada obstáculo era uma chance de mostrar a própria grandeza. Helena entendeu que o verdadeiro poder do recomeço está na resiliência, na capacidade de se reinventar, não uma vez, mas quantas vezes a vida exigir. Não havia mais espaço para a dúvida paralisante, apenas para a certeza do crescimento constante. O que parecia ser um fim era, na verdade, um eterno renascer. A conexão com outras mulheres transformou-se em sua maior fortaleza. Juntas, formavam uma corrente poderosa, capaz de romper qualquer corrente que prendesse suas almas. O apoio mútuo se tornou um símbolo de que nenhuma rainha precisa caminhar sozinha e que a verdadeira realeza é feita de sororidade e amor. A casa, que antes era silêncio, agora se enchia de vozes e risos. Os filhos de Helena viam a mãe florescer, e isso mudava tudo ao redor deles. A força que ela encontrava dentro de si se espalhava como um vírus do bem, contagiando corações e alimentando sonhos. A rainha, que antes era só dela, agora era de todas. Em uma noite memorável, durante uma reunião do grupo, Helena falou sua verdade pela primeira vez em voz alta, sem medo, sem máscaras. Sua história emocionou todas as mulheres presentes, criando um laço indestrutível entre elas. Ali, ela compreendeu que seu recomeço tinha um propósito maior: ser a voz de quem ainda não encontrou a coragem. O destino, com sua ironia sutil, havia colocado Helena exatamente onde ela precisava estar. A rainha caíra, sim, mas caiu para se levantar mais poderosa do que jamais imaginou. O recomeço, que parecia um fardo, era seu trono de glória, sua coroa invisível e indestrutível. Ela era a prova viva de que toda mulher pode reinar, mas o que mais impressionava era a transformação interna. Helena não buscava apenas mudar sua realidade externa, mas reinar sobre suas emoções, seus medos e seus sonhos. A realeza verdadeira é isso: saber governar o próprio coração, mesmo quando ele quer desistir. E essa lição, ela agora passava adiante com paixão. Enquanto a lua iluminava aquela noite especial, Helena sentiu que estava pronta para o próximo passo. O futuro era incerto, mas já não assustava. A rainha dentro dela sabia que não importa o que viesse, recomeçar era seu destino, e que ela faria isso quantas vezes fossem necessárias, sempre com a cabeça erguida e a alma firme. O sol nasceu, tímido naquela manhã, como se também hesitasse diante do que Helena estava prestes a enfrentar. Ela sabia que a verdadeira prova não estava fora, mas dentro dela mesma. O momento em que todo o esforço, toda a dor e toda a esperança se encontrariam para decidir seu destino. Era o instante de mostrar que recomeçar era sua realeza, enquanto se arrumava. Sentiu a firmeza do próprio toque, uma conexão silenciosa entre a mulher que foi e aquela que estava se tornando. O perfume que escolheu exalava força e delicadeza, como uma armadura invisível. Helena sabia que não precisava mais esconder suas cicatrizes, elas eram seu brasão de coragem, sua história gravada na pele. Ao sair de casa, o mundo parecia respirar com ela. Cada passo era um desafio, cada olhar um convite para provar que o passado não a definia. As ruas, os rostos, o vento. Tudo fazia parte da sinfonia que acompanhava seu recomeço. E no peito,
um coração que batia com a certeza de uma rainha, que nunca desistiu. No evento que marcaria a virada, Helena subiu ao palco com uma voz que tremia, mas não de medo, de emoção, de vida. Compartilhou sua história, suas quedas e reerguimentos, seus momentos de escuridão e as luzes que acendeu em si mesma. Cada palavra era uma chama que iluminava o caminho de tantas mulheres na plateia, e também as que assistiam de longe. Lágrimas rolaram, sorrisos se abriram, aplausos ecoaram. Não era apenas um discurso, era uma revolução silenciosa, um convite para que cada mulher encontrasse sua coroa escondida. Helena se tornou símbolo do recomeço, da coragem que floresce na adversidade, da realeza que nasce na alma. Uma rainha, sem medo, mas a maior conquista estava em seu íntimo. A paz que agora habitava seu ser, a certeza de que o poder nunca esteve fora, e sim dentro dela. Que recomeçar não é uma fraqueza, mas a mais pura forma de coragem. Que toda mulher pode, a qualquer hora, escolher começar de novo e reinar sobre sua própria vida. Se você está assistindo a esta história e sente no peito aquele chamado para mudar, para se erguer, saiba que não está sozinha. Recomeçar pode ser assustador, mas é o caminho para a liberdade verdadeira. Hoje, a rainha que existe em você está esperando para despertar. Basta ouvir a voz que sussurra. Você pode começar de novo. Se essa história tocou seu coração, deixe aqui nos comentários. Hoje eu recomeço. Quero ler sua força, sua coragem, seu desejo de transformação. E se você ainda não é inscrito no canal, faça isso agora. Aqui é o lugar onde histórias como a de Helena ganham vida e esperança. Junte-se a essa corrente de mulheres poderosas. E para fortalecer ainda mais sua jornada, quero te convidar para conhecer o e-book exclusivo que está na descrição do canal. Autoestima Diária. De Rainha. 365 mensagens para fortalecer sua mente, seu coração e sua verdade todos os dias. Transforme sua autoestima em um ritual diário e descubra a rainha que sempre existiu dentro de você. O link está logo abaixo. Não perca essa chance de renovar sua força diariamente. Porque recomeçar é realeza, e toda rainha merece se sentir poderosa todos os dias. Eu te espero lá. E lembre-se, a sua coroa já está esperando para ser colocada. Até o próximo vídeo, com mais histórias que vão tocar sua alma. Gostou do vídeo de hoje? Sentiu sua autoestima se elevar, nem que seja um pouquinho? Então se inscreve no canal para receber mais mensagens como essa todos os dias. E aí, amiga, gostou do e-book? Muito. Amei. Parecia que estava falando direto comigo. Se você quer se sentir bem consigo mesma, veja o e-book na descrição do canal. Até a próxima!